Uma decisão do governador João Dória causou polêmica quando ele decidiu recolher apostilas de ciências que falavam de diversidade sexual. Para falar sobre o tema, conversamos com as educadoras e pesquisadoras Edna Teles e Thaís Gava, que integram o EDGES, Grupo de Estudos de Educação, Gênero, Sexualidade da Faculdade de Educação da USP. Olá, tudo bem com vocês? Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui e agradeço o convite. Olá, tudo bom? Obrigada pelo convite. O prazer é todo nosso em recebê-las. Bom, para iniciar nosso bate-papo, eu gostaria que vocês explicassem a princípio quais os conceitos de identidade de gênero, sexo biológico e por que se fala tanto em ideologia de gênero. O conceito de gênero ele surge, dentro do movimento feminista para trazer uma crítica a essa ideia da naturalização, das diferenças entre homens e mulheres. Então, é um processo que foi sendo construído, debatido e pensado, ao longo dessas décadas, para a gente poder ter instrumentos teóricos e entender que essas diferenças que são ditas como naturais entre homens e mulheres, por exemplo, homens são mais violentos, mulheres são mais dóceis, isso são construídos socialmente. E se são construídos socialmente, a gente tem elementos, tanto teóricos quanto elementos sociais, para mudar essa situação. Em consequência disso, surge também o questionamento do que é entendido como essa ideia de que, assim, então, se existem os homens e as mulheres, o desejo de homens e mulheres necessariamente são pareados, Então, homens desejam mulheres, mulheres desejam homens. E o que a gente começa a questionar enquanto sociedade, enquanto grupo, é que existem diversas formas de desejo entre as pessoas e também de manifestação. E aí a ideia da identidade de gênero, ou seja, as pessoas elas podem se manifestar, elas podem estar no mundo de maneiras distintas, não necessariamente relacionadas à sua genitália ou qualquer indicação do que é entendido na sociedade como homem ou mulher. Ao seu sexo biológico. Ao sexo biológico. Para a gente entender o gênero, é preciso ir além do próprio gênero, né? Então, o gênero, ele é um elemento que constitui as relações sociais, mas ele não é o único. Então, a gente tem uma intersecção entre essas questões de gênero, de classe social, de raça, etnia. E quando a gente olha para essa pluralidade, a gente tem diferentes constituições de masculinidades e feminilidades possíveis, né? Então, inclusive, ideologia de gênero é um termo que não existe, é popular só. O meio acadêmico. Então, não é um conceito acadêmico, porque o que acontece? Com todas essas discussões, essas pesquisas, essa produção de conhecimento feita a partir das discussões de gênero, isso que a Edna trouxe, intercalada com outros marcadores, possibilitou questionamentos de políticas públicas, questionamento de privilégios até na própria estrutura da nossa sociedade. E isso traz uma resposta de um setor conservador da nossa sociedade, em especial, isso surge num setor ultraconservador da Igreja Católica, mas hoje está espalhado por diversos setores sociais conservadores da nossa sociedade, em que é tentar trazer essa naturalização, essa biologização das questões de gênero. Então, por exemplo, se a gente for pensar num caso muito particular da educação, a gente tem, por exemplo, hoje garantido o nome social, Isso já está garantido no nosso estado, isso está garantido. Então, a gente poder, ter esse direito, as pessoas terem esse direito, isso incomoda um grupo de pessoas. E aí, nesse incômodo, o que foi construído? Um termo que pudesse abarcar, todas as questões da diversidade sexual, das questões da sexualidade, dos direitos sexuais, direitos reprodutivos. Então, esse é um termo vazio, que muitas vezes é utilizado por pessoas para pautas conservadoras, pautas que acabam
tolhindo o direito das pessoas na nossa sociedade. Inclusive, o nosso governador utilizou esse termo quando ele afirmou que era um erro inadmissível a apologia à ideologia de gênero ser parte de um material escolar. Só que, na verdade, a apostila reproduzia material do Ministério da Educação. Então, de quem que é essa competência, afinal? A competência dos currículos, ela é uma competência que ela é, vamos dizer assim, colaborativa, né? A gente tem as diretrizes que são federais, né? Que são algumas competências básicas, por exemplo, a BNCC é uma base nacional comum curricular, né? Que ela é elaborada pelo governo federal, mas os estados e os municípios também têm autonomia para construir os seus currículos. E as escolas, né, para fazer e elaborar as suas propostas pedagógicas. O que é interessante a gente pautar aqui é que quando a gente fala da escola pública, né, e da escola enquanto um lugar onde as pessoas vão ter os seus direitos garantidos, a gente não pode ter um pensamento único, né? A gente precisa ter um pensamento da pluralidade, da diversidade, do respeito. Inclusive, eu queria até saber, existe um consenso sobre educação sexual nas escolas, principalmente quando o termo orientação sexual foi retirado do documento final da BNCC? Consenso sobre a forma de se trabalhar, não existe um consenso sobre a forma, né? A melhor forma ou não de se trabalhar, mas existe um consenso da necessidade do trabalho com essas temáticas, até porque nós trabalhamos com estudantes, né, crianças, adolescentes, jovens e adultos que estão ali, que são plurais, que são diversos, e no dia a dia da escola, essas necessidades, elas surgem. E é importante também entender que quando a gente está propondo, né, a orientação sexual, o trabalho, né, com gênero, sexualidade na escola, também não está ligado necessariamente à reprodução, ao ato sexual, porque muitas vezes isso fica atrelado, né, ao trabalho. Então vai ensinar coisas que eu não quero que meu filho, minha filha aprenda na escola, que isso, as referências serão referências familiares. É importante a gente entender que, né, como a Edna estava falando, que são diversos marcos, né, legais que o Brasil é signatário, em que foi muito pensado, discutido, elaborado, né, no qual as crianças e os adolescentes, eles têm o direito de ter informação, de ter acesso a serviços, e não necessariamente, né, a informações que vão dizer como elas vão ter que lidar com a vida delas. É uma coisa muito mais ampla. Então é importante a gente entender que quando a gente está falando que essas temáticas precisam estar na educação, a gente não está falando de pontos específicos, mas temas maiores, né? A escola não é o lugar do pensamento único. A escola é o lugar da pluralidade de ideias, de concepções, do debate, né, de aprender a respeitar o outro, de aprender a respeitar a opinião do outro e o ser e estar de cada pessoa, né? Isso, é lógico que isso não existe sem conflito, mas a escola é o lugar ideal e é o lugar onde a sua função, entre tantas outras, é essa também, de garantir esses direitos de todos e de todas que estão lá, independente de sexo, religião, raça, etnia, classe social. Com certeza. Inclusive, eu queria saber a opinião de vocês, né, como parte do grupo de estudo sobre o tema, qual seria o melhor caminho para abordar isso dentro da escola, que é até uma dúvida realmente dos professores, né? Como fazer para abordar esse tema dentro da sala de aula? Eu acho que tem algumas esferas que a gente precisa pensar, né? Uma delas é a gente garantir que professores e professoras tenham acesso a materiais, a formações, né? Porque muitas vezes a gente pressupõe que as pessoas vão saber trabalhar com esses temas. Essas discussões, elas já estão na escola. Não é a proibição que vai falar, ah, então tá, então a gente não vai mais falar sobre identidade de gênero, a gente não... As pessoas estão na escola, isso faz parte da vida das pessoas. Nessa linha que a Thaís trouxe, eu acho importante destacar a questão da construção dos projetos políticos pedagógicos das escolas, né? Então, como trabalhar essa temática, como trazer isso para dentro da escola, eu acho que passa muito pelo conhecimento também das crianças, desses adolescentes, quem são, porque aí você
você já tem dado ali uma pluralidade que a escola precisa lidar com isso, né? Então, o local de se colocar essas questões é na construção dos projetos políticos pedagógicos das escolas, de fortalecer isso, né? Porque fortalecendo também essas e outras discussões na escola, na construção de um projeto coletivo, você garante também essa questão de uma educação democrática, emancipatória, né? Que visa aí o respeito, a construção de uma cidadania participativa. E aí, para você trabalhar nesse âmbito como um objetivo da escola, necessariamente você vai precisar trabalhar com essa questão da pluralidade, né, dentro do trabalho desenvolvido pela escola. É aquela coisa, eu gosto muito de trazer uma frase do Paulo Freire que fala que a escola não vai transformar sozinha a sociedade, mas sem ela tampouco a sociedade muda, né? As crianças, jovens, adolescentes, adultos, eles convivem com diferentes grupos fora da escola, né? Mas a igreja, o grupo de amigos, enfim, N grupos. Mas é na escola que essa discussão do respeito, da pluralidade, da garantia de direitos para todos e todas é que a gente precisa trazer e garantir. Bom, gente, eu acho que a gente ficaria aqui conversando, né, por muito mais tempo, mas por hoje é só e eu agradeço a participação de vocês e os esclarecimentos. Obrigada. Obrigada. E o programa de hoje fica por aqui. Até a próxima edição.